Oi pessoal, tudo bem? No vídeo anterior a gente falou um pouquinho do conflito de interesse que existe nas recomendações de corretoras e bancos, né? Que no final do dia são distribuidoras de produtos, então elas estão mais interessadas em fazer a venda do que realmente em assessorar as pessoas. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Tipo, pô, mas e aí? Em quem que eu confio, né? Curto e grosso aqui, eu confio em você mesmo, a única pessoa com quem você tem os interesses 100% alinhados. O que a gente vai passar aqui são alguns conhecimentos, mas faça suas análises em cima do que a gente está falando, tenha sua própria opinião, entenda, discuta com outras pessoas. Aí, como ficou no último vídeo também, converse, se ensine, aprenda, converse com outras pessoas, discuta em comunidade. Isso também faz parte de todo o aprendizado. E nesse segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho de como é estruturada uma carteira com quem tem a capacidade de contratar aí, grandes consultorias para fazer essa gestão. Então, que é o segmento do ramo private. A gente vai mostrar um pouquinho como é essa carteira. A gente vai também mostrar um pouquinho como é a lógica por trás dessas carteiras que estão sendo montadas. E como terceiro ponto é como você pode otimizar a sua carteira de acordo com a sua percepção de momento. Então, para quem quer ter já um pouco mais de uma posição um pouco mais ativa na gestão, então a gente também vai falar um pouquinho disso. Bom, a gente vai mostrar aí na tela para vocês um pouquinho do que é o gráfico hoje da composição do ramo private. Então, se você olhar, isso aqui é uma posição de dezembro de 2018, mas não deve ter grandes mudanças ao longo do tempo. Então você tinha ali algo em torno de um terço de alocação em multimercado, 44% em renda fixa e 24% em ações. Quando você olha aqui, a carteira ela está balanceada, mas você não consegue enxergar todos os detalhes, porque se você for um nível a mais, você vai entrar e perceber que eles têm um tipo de renda fixa totalmente diferente do renda fixa que a gente tem na parte do varejo, de varejo de alta renda, né? Já começa, obviamente, no varejo, você tendo uma poupança muito grande, mas aqui a poupança ela inexiste. Você tem aqui a concentração de investimentos incentivados aqui é muito maior, então LCI, LCA, que você acaba não tendo tributação, ela acaba sendo bastante representativa. E nos multimercados aqui você tem uma diversidade de opções aqui que a gente vai falar um pouco mais para frente. Daí você vai se perguntar, mas por que tem essa disposição, né? Por que tem essa distribuição de produtos tão diferentes, né? Se você olhar agora esse gráfico que a gente vai mostrar, ele é um gráfico que mostra um pouquinho da evolução do rendimento aqui de Bovespa, do dólar, do CDI e de alguns indicadores também de renda fixa de longo prazo, que é o IMAB e o IRFM. O IMAB ele é atrelado aos títulos de NTN, que são inflação mais alguma coisa, mais uma pré, e o IRFM são de pré-fixados. Mas aqui, apesar dos títulos de renda fixa serem os que mais renderam aqui quando você olha o período todo, você tem momentos aqui em que quem rendeu mais foi ações, até mesmo dólar e euro em alguns outros momentos. Por isso que é importante ter uma carteira diversificada. Você nunca sabe exatamente qual é o melhor ou qual o pior investimento que vai ter naquele momento. E aí a gente vem para o próximo passo aqui, que é da economia, do porquê que evoluiu daquele jeito, né? No final do dia, a economia ela anda em ciclos. Ela nunca vai de uma linha reta de crescimento estável. Isso nunca acontece, sempre tem excessos e baixas. Você sempre vai ter um momento de muito crescimento e seus reflexos e outro momento de muita queda. O pior problema é que a gente nunca sabe exatamente qual é aquele momento de inflexão, qual o momento em que acabou um e passou para o outro. É muito fácil quando você olha para trás, né, e vê o gráfico e falar, não, isso aqui foi o topo, isso aqui foi o baixo. Mas durante, quando você está vivendo isso, que é o momento que você tem que tomar a decisão sobre investimento, você não sabe disso. Óbvio que aos poucos você vai tendo alguns indicadores, é isso que a gente vai passar aqui, mas basicamente um ciclo econômico ele começa na parte de recuperação de crescimento, então saindo de uma parte de quase nada de crescimento, começa a ter crescimento. No momento que ele vai tendo esse crescimento, geralmente a inflação é muito baixa, você tem aqui uma demanda tímida por crédito,
o lucro das empresas crescendo, passo a trimestre a trimestre, a taxa de juros geralmente está lá embaixo, você tem é um bom momento para investimento em ativos cíclicos, aqui onde a gente fala de renda variável. Quando esse crescimento está cada vez ficando mais forte, a gente tem o final aí desse período de recuperação, você vai em algum momento chega no pico, né? Aí geralmente nesse momento de pico você tem a capacidade ociosa da economia muito baixa, o que gera inflação, porque você tem pouca oferta e muita demanda, você acaba tendo o PIB ainda num crescimento rápido, o crédito num crescimento muito forte, o lucro das empresas também crescendo, mas já estabilizando. Geralmente aqui a taxa de juros acaba ficando mais neutra, né? Você tem aqui um momento em que os ativos cíclicos de renda variável começam já a andar um pouco de lado, né? E quando a gente vai chegando mais para o estágio final dessa expansão, a gente começa já a ter problemas efetivamente, que é uma inflação muito alta. Ainda se tem algum crescimento de PIB, mas esse desacelera bastante. Você já começa a ter uma pressão sobre os lucros das empresas, porque a inflação começa a corroer esse lucro. A taxa de juros passa a ser problemática para a economia, então ela acaba estando muito alta, porque ela passou um pouquinho do que era antes a taxa neutra. E você já começa a acender uma luz amarela ali, se não vermelha, para os ativos de renda variável, da parte cíclica, né? E aí você entra num quarto estágio do ciclo, que é o momento efetivamente de contração, de queda no PIB, que é a recessão efetivamente. Você tem pouco crédito, porque está todo mundo olhando para frente com medo do que vai acontecer, sem saber como as pessoas vão conseguir pagar isso daí. E nesse momento, de novo, a taxa de juros acaba sendo reduzida bastante para tentar conter essa queda da economia, o que leva de um momento, no início dessa recessão, um momento ruim, vamos falar assim, para a renda variável, até o momento que você tem uma correção tamanha que isso se inverte. Daí quando a gente fala um pouquinho de carteira balanceada, qual que é a ideia por trás disso, né? Quando você pode olhar aqui nesse gráfico, aqui a gente colocou dólar, euro e Bovespa, né? Ao longo do tempo, eles tendem a andar de uma forma que se chama aqui de uma correlação negativa, que é enquanto um sobe o outro desce. E no final do dia, você ter uma carteira que tenha ambos os ativos, você consegue ter o prêmio por estar exposto a renda variável, ao dólar e tal, mas ainda assim garantir um certo nível de segurança no teu patrimônio. Aí no final do dia, o objetivo é montar uma carteira que caminhe bem ao longo de todos esses momentos de ciclo, tá? Em que você tenha um pouquinho de exposição à renda variável, um pouco de exposição à renda fixa, um pouco de exposição a euro, dólar, commodity. Então você vai ter aqui algumas carteiras, alguns portfólios diferentes, que no final do dia você acaba sendo remunerado por esse prêmio. Aí a gente vai entrar na terceira parte desse vídeo. Uma vez que você tem essa carteira teórica montada, que a gente chama aí de uma posicionamento estratégico, você passa a poder depois brincar um pouquinho com essas distribuições de acordo com a perspectiva que você tem para cada um dos ativos. Então, se é um momento em que como a gente comentou lá, a renda variável tem uma perspectiva boa, então eu estou no final de um ciclo de recuperação, a gente está ali em 2015, né? No final do ciclo de recessão, acabou de ter uma grande correção na bolsa. Pô, é um momento de dar uma aumentada, se expor mais à bolsa. Na medida em que o ciclo econômico, a gente vai passando da recessão para o crescimento, né, no início do ciclo, no meio do ciclo ali, a gente já tem que começar a pensar em reduzir um pouquinho da renda variável e às vezes se expor ou se garantir um pouquinho, né, já com dólar, já começar a não se expor mais em renda fixa de longo prazo. Então você tem alguns posicionamentos que você acaba ajustando. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o segundo vídeo da série. Próximo vídeo a gente vai falar de como otimizar dentro de cada classe de ativo. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até lá.